sucesso e se consolidou como produtor musical. Marcelo, como que começou essa sua vocação empresarial? Bom, eu acho que foi uma coisa tudo muito junto, assim, eu senti a necessidade de ter um som bom, de ter um transporte para tocar, de ter uma casa para tocar, porque a minha banda era muito diferente e não era em qualquer lugar que dava para tocar. Então eu fiz o meu mundo, assim, para tocar, entendeu? Aí foi junto com a banda, assim. Qual que é a sensação de trazer músicos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente para a cidade? Eu acho que isso é um grande sonho que a gente realizou. Meus maiores fãs no palco do Cultural. E ao longo desses anos todos a gente vai fazer uma certa amizade, né? A gente vai se conhecendo cada vez mais. Eu acho o máximo, né? Igual ver o meu número 1, que é o Milton Nascimento, em cima do palco do Cultural. Isso pra mim, já posso morrer, né? Quais as principais dificuldades em se viver nesse ramo? Eu sou muito sortudo, acho que eu tenho um cara muito sorte. Eu nunca vi dificuldade, a coisa sempre foi acontecendo. Eu acho que é o carinho que a gente tem com tudo que eu faço, é muito carinho. Como que é trabalhar com o Marcelão? É divertido, é engraçado. O Marcelão é uma pessoa divertida, a gente está sempre rindo. Ele é uma pessoa maravilhosa, por isso que a gente, assim, era um simples trabalho, né, de um design gráfico e isso se desenvolveu numa amizade que eu tenho certeza que é para toda a vida. Tirando esse momento que é o momento das decisões, né, de discutir coisas, de resolver o que vai fazer, tem um momento do palco que o Marcelo é muito instintivo, muito emocional. Isso é muito legal porque sempre gera coisas imprevisíveis, coisas novas. Então, assim, sempre é uma criação o momento de estar no palco, entendeu? É sempre criação, e isso eu acho muito legal. E se você pudesse defini-lo em uma palavra, qual seria? Generosidade. Marcelão é um cara generoso. Coração. Com tudo que tem de bom, com tudo que tem de perigoso, isso aí, entendeu? Porque é muito bom e é muito perigoso, mas assim, o Marcelão encara os dois lados dessa história aí, assim, de ser coração pra caramba. Assim foi sair daqui de Juiz de Fora para lá no Nordeste? Olha, rapaz, a minha mulher, a Ana Viana, ela era diretora de jornalismo da Globo aqui nesse período. E ela, o senhor Carlos Henrique Schroeder, na época dirigia o jornalismo, ofereceu a ela a vaga de direção de jornalismo em duas afiliadas da TV Globo no Nordeste, na Paraíba, uma em João Pessoa e outra em Campina Grande. E ela aceitou, era uma bela oportunidade. Ou eu ficava com a mulher ou eu ficava com o emprego. Eu fiz muita coisa para a TV Globo Recife, cobertura de férias, carnaval, Galo da Madrugada, aquela coisa toda. Participei de DVD dos 35 anos da Globo Recife, no Marco Zero em Recife. Fiquei 5 anos assim, até que, por problema de saúde do filho da minha mulher, meu enteado, a gente teve que voltar para cá, para o Sudeste. Aí eu voltei, tem um ano ou menos, voltei para cá. E, em princípio, eu estou tentando uma outra forma de trabalho, muito como freelancer, e principalmente a fotografia. Eu me voltei um pouco, faço gravações de imagens cinematográficas sem nenhum problema, o registro não tem, mas eu tenho me dedicado mais até à fotografia. Até eu uso uma rede social para mostrar um pouco da minha visão. E como é uma Biacina em casa, em família, quais os hobbies além da fotografia? Tem algum? Tem, eu gosto muito de ler, vejo muito filme, gosto muito de gente também, gosto de sair, dar uma volta, às vezes sento no barzinho, abro uma cerveja com um livro do lado e ali eu vou lendo. Tem alguma história curiosa, você se lembra, de tantos anos aí de profissão? Tem muitas. Teve uma, a maior parte engraçada. Tem uma que eu me lembro, uma matéria que a gente foi fazer de alfabetização de presos. Aí tinha um que estava lá escrevendo, olhava o quadro negro e não tirava o olho da repórter. Não vou dizer o nome da repórter. Mas ficou fascinado com o repórter. Aí, no fim, no intervalo, virou para ela e falou: dona fulana, a senhora podia me dar um autógrafo? Eu falei: claro, meu bem. Aí pegou o papel, fez assim com a caneta, olhou para a cara dele, olhou para o papel, virou e falou assim: você não vai falsificar minha assinatura não, né? O que a profissão te ensinou nesses anos aí? Registrar acontecimento, o que isso te ensinou?
Olha, respeito, principalmente. A gente tem uma diversidade muito grande, o ser humano tem uma diversidade muito grande de pensamento, de ação. Então eu aprendi muito a respeitar essas diferenças. É impossível você aceitar tudo, mas não é viável você não respeitar essas diferenças. Como você enxerga o seu papel no desenvolvimento da universidade? Olha, eu entrei em 1980 e a década de 80 foi uma década em que o movimento docente, foi uma década assim, digamos, gloriosa para o movimento docente. Foi uma época de muita ebulição, de grandes greves, de uma movimentação enorme no movimento docente. E eu participava, né, dessas greves, participava desse movimento e por um período eu não fui presidente não, eu fui da direção da APES, foi na gestão do professor Henrique Delvaux. Então foi um período assim que a gente se envolveu muito mesmo com a luta pela campanha salarial, campanha por melhorias em geral na universidade. Atualmente você integra a Comissão Municipal da Verdade. Qual o objetivo desse projeto? A Comissão Municipal da Verdade é uma iniciativa importantíssima. Na verdade, a Comissão de Juiz de Fora, ela surgiu um pouco atrasada, porque a lei que criou a comissão, ela é de 2012, mas na verdade ela só foi regulamentada agora em 2014, então ela está um pouquinho atrasada em relação a outras comissões. Mas a Comissão Nacional já está, por exemplo, encerrando seus trabalhos e várias comissões estaduais também já estão com um trabalho bem avançado. A nossa comissão aqui, até para recuperar esse tempo, está trabalhando assim intensamente na apuração dos casos de tortura, dos casos de violação dos direitos humanos, em geral, no período da ditadura militar. Então, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa de arquivos, né, arquivos existentes na auditoria militar, na penitenciária, que era uma penitenciária durante a ditadura, né, militar. Era uma penitenciária para presos políticos. Já fomos procurados por muitas pessoas que já nos adiantaram algumas coisas dos seus depoimentos e a gente sabe que muito do que aconteceu na cidade ainda não é conhecido pela população. A gente quer revelar isso para a população. Centros, provavelmente, né, centros clandestinos de tortura e pessoas que passaram maus momentos, juiz-foranos que passaram maus momentos, né? Muitos saíram daqui, foram torturados em outros locais e muitos ficaram presos aqui no penitenciário de Linhares e são muitos casos a contar. E é importante que isso venha à tona para que essas histórias não se repitam. A ideia da Comissão da Verdade, não apenas a nossa, mas das comissões da verdade, né, pelo Brasil afora, a ideia é não permitir que um regime ditatorial se repita no país. A ideia é preservar a democracia, revelando os abusos, os absurdos ocorridos nesse período ditatorial. Professora Helena, muito obrigado pela sua entrevista. Olha, eu que agradeço a gentileza de vocês. Eu disse logo que fizeram contato comigo que eu não era uma pessoa importante. Assim, por que eu estaria sendo entrevistada? Nunca ocupei grandes cargos nem nada, mas eu espero ter contribuído aí para o projeto de vocês na Facom. Contribuiu bastante. O Mosaico volta semana que vem. Tchau. O programa está chegando ao fim, mas antes vou agradecer aqui, assim, obrigado pela sua presença, por dividir um pouquinho, né, a sua história de vida, a sua profissão com a gente, mas antes de pedir um conselho para os estudantes que estão começando agora, que acham que o trabalho em frente às câmeras é muito melhor ou é diferente do de trás das câmeras, dá um conselho para essas pessoas que estão começando aí, entrando no mercado profissional. Não tem esse trabalho é mais importante do que esse ou que aquilo. A mesma coisa na edição. Se o cara da edição não souber o trabalho dele ou fizer com má vontade, isso é aquilo que você passou penando para fazer na rua, vai para o lixo. Então, com essas palavras aí, com essa dica do Abdaci, que a gente se despede. O Mosaico chega ao fim, mas semana que vem, ó, tem mais programa. Tchau, tchau. E depois de conhecer a história do Marcelão, o Mosaico vai se despedir. Você fica agora com um bom rock. Até semana que vem. Tchau, tchau. Love me one time, do not speak.
Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Love me all through the week. Love me two times. I've gone away. Love me two times. I've gone away. Oh yeah. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.